Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma, ou mais precisamente, salvar sua mente da ilusão que a aprisiona. Se você tem acordado no meio da noite com uma sensação inexplicável de que algo está faltando, ou talvez que algo acabou de começar, se o silêncio da madrugada tem soado mais alto do que o barulho do dia, é um sinal. E se a sua primeira reação é ignorar esse incômodo, esse pequeno arrepio na espinha, cuidado. Você pode estar fechando a porta para a única verdade que realmente importa. A verdade revelada por Todt Jehuti, o arquiteto dos pensamentos e o scribe das profundezas. O que acontece quando os 7 véus caem e a sabedoria que estava adormecida, a parte sombria do seu poder, é ativada? Eu sei que você está se perguntando o que é essa inquietação que não te deixa em paz, esse peso invisível que carrega desde o despertar até o cair da noite. Não é cansaço físico, meu querido. É o esgotamento da alma que luta contra a própria realidade que criou. Todt nos ensinou que o universo é mental, e se a sua mente está em guerra consigo mesma, toda a sua realidade se torna um campo de batalha. Mas o que você não sabe, e o que a maioria das pessoas prefere ignorar, é que a noite não é apenas o fim do dia. É o início de um ciclo sagrado, onde a lei da correspondência se manifesta com força total, e os seus segredos mais guardados começam a vibrar, chamando a atenção do mestre da escrita. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção. Isso pode ser um aviso do céu, uma ativação dos poderes internos que você chamaria de sombrios apenas por estarem ocultos. O que vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora, e depois é tarde demais para entender os códigos que foram enviados. Existe uma armadilha espiritual, silenciosa e terrível, que se instala quando a nossa vibração está baixa, e ela é mestra em nos fazer confundir o despertar com a punição. Você acha que está sendo castigado pelos seus erros? Mas e se o sofrimento for apenas a fricção necessária para acender a chama da sua verdadeira sabedoria? E se esse sentimento de abandono, essa insônia persistente, for a maneira que Todt encontrou para forçar você a olhar para o espelho, não o espelho que reflete o corpo, mas o espelho que reflete a essência? Existe um momento crítico, um ponto de não retorno, onde a ignorância se torna um luxo que sua alma não pode mais pagar. Se você está sentindo que algo está acontecendo na sua vida que você não consegue explicar, que o destino começou a girar de forma acelerada, pode ser mais sério do que você imagina. Os poderes de Todt não são ativados com rituais grandiosos e luzes de neon. Eles são ativados no silêncio perturbador da noite, quando as defesas da mente racional caem e a consciência se torna porosa. O que você vai ouvir hoje pode ser o início de uma transformação na sua vida, mas exige coragem. Coragem para admitir que a realidade que você conhece é apenas uma sombra projetada na caverna da sua própria limitação. Não importa o que você está passando, existe uma saída, uma verdade oculta, e você vai descobrir hoje por que Todt começou a mexer nas suas peças mais importantes. Não saia desse vídeo antes de ouvir o que eu tenho para te falar. É urgente, é crucial. E é a chave para você entender por que o caos aparente da sua vida é, na verdade, a mão invisível da ordem tentando reorganizar seu templo interior. Fica comigo até o final, porque o que eu vou falar no fim pode mudar sua vida. Pode dar nome à dor que você carrega e propósito ao caminho que você teme trilhar. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de mudar seu destino, porque o tempo da ignorância acabou. Os véus foram rasgados e a ativação começou. Escreva Amém para selar essa conexão de busca pela verdade. O primeiro sinal de que a ativação dos poderes que Todt governa está em curso
é a perturbação do silêncio. Não se trata da ausência de barulho exterior, mas sim da amplificação da cacofonia interior. Você começa a notar que as palavras não ditas, os pensamentos acelerados, as promessas esquecidas e os medos engavetados ganham uma ressonância física. A mente, que antes conseguia abafar a própria voz com distrações incessantes e ruído social, de repente se encontra em um quarto escuro, onde cada sussurro se torna um grito ensurdecedor. Thoth, o mestre da palavra e do verbo criador, Djehuti, começa a exigir que você escute a sua própria criação mental. E essa escuta é dolorosa, pois revela a desordem, a falta de Ma'at, a ausência de ordem cósmica que você permitiu que se instalasse no seu próprio templo psíquico. É um chamado para que você se torne o scribe da sua própria história. Mas para escrever, primeiro é preciso limpar a tinta borrada do passado. Essa perturbação se manifesta frequentemente como uma insônia de vigília, onde você está acordado, mas não está produzindo. Você está apenas sentindo o peso da sua própria existência. Os ponteiros do relógio, que durante o dia pareciam correr, à noite se arrastam, eternizando o momento de confrontação. Você se pega revivendo diálogos antigos, imaginando futuros catastróficos ou sentindo uma culpa vaga que não consegue nomear. Isso não é ansiedade comum, meu irmão. É o princípio do mentalismo de Thoth agindo sobre você. A consciência está sendo forçada a reconhecer que tudo o que existe fora é apenas a manifestação do que existe dentro. E se dentro está um caos silencioso, a noite o revelará com uma clareza brutal. É o momento em que a alma, cansada da superficialidade, exige uma audiência com o ego. O segundo sinal, intimamente ligado ao primeiro, é a explosão da memória afetiva. Você começa a ser invadido por flashes de eventos passados que pareciam irrelevantes, mas que agora carregam um peso emocional absurdo. Não são apenas lembranças, são experiências sendo revividas, trazendo consigo o cheiro, a dor e a lição que ficou suspensa no tempo. Thoth, como guardião dos registros akáshicos, começa a abrir os pergaminhos que você selou. Ele não faz isso para punir, mas para educar. A sabedoria que buscamos fora está codificada nas feridas que ignoramos. Se você está sendo assombrado por arrependimentos antigos, ou por amores perdidos, ou por traições sofridas e cometidas, entenda, o ciclo kármico está exigindo fechamento. É a lei do ritmo em ação. Tudo flui e reflui, mas se você tentou estagnar a maré da sua história, ela voltará com força total, e geralmente o fará quando você estiver mais vulnerável, na escuridão protetora da noite. O poder sombrio ativado aqui é o poder da reintegração. Você não pode avançar para a próxima fase de consciência carregando o peso de uma bagagem emocional não resolvida. Thoth está te dando a chance de reescrever o final daqueles eventos, não mudando o que aconteceu, mas mudando a sua reação e o seu entendimento sobre eles. É a dor da cura, que muitas vezes é mais intensa do que a dor original. É um fogo purificador que consome a ilusão de que o passado está morto. O passado, na visão de Thoth, é a semente do seu presente. E se a semente está podre, o fruto não pode ser doce. O terceiro sinal, e um dos mais assustadores para o homem moderno, é a perda da fronteira entre o sonho e a realidade. Seus sonhos deixam de ser narrativas aleatórias e se tornam viagens intensas, vívidas e frequentemente aterrorizantes, onde a linguagem não é de palavras, mas de símbolos puros. Você acorda exausto, não porque dormiu mal, mas porque trabalhou demais no plano etérico. Thoth, como o deus da magia e da escrita sagrada, utiliza o sono como o principal veículo de instrução quando a mente consciente está distraída ou resistente. Os códigos de Hermes Trismegisto não são lidos em livros, mas são experimentados em estados alterados de consciência. O poder sombrio aqui é a magia interior,
a capacidade de manifestar e de se comunicar com esferas superiores e inferiores. Se você está sonhando repetidamente com figuras arquetípicas, com quedas, com labirintos ou com conversas em idiomas que não conhece, não é a sua imaginação. É a sua alma tentando traduzir a sabedoria que está sendo despejada sobre você. O inconsciente está se rebelando contra a prisão da lógica diurna. Você pode até começar a ter insights poderosos sobre problemas complexos ao acordar, como se a resposta tivesse sido escrita em sua mente enquanto você descansava. Preste atenção aos animais simbólicos que aparecem nos seus sonhos. Preste atenção à cor da água, à direção do vento. Thoth está te ensinando a ler o pergaminho da noite, mas a leitura é exigente e implacável. Escreva Amém se você já experimentou o peso desses sonhos. O quarto sinal é a aversão súbita ao ruído e à superficialidade. O que antes era entretenimento ou conforto social, agora soa como um barulho irritante, uma distração vulgar. Você começa a sentir uma repulsa física por conversas vazias, por notícias sensacionalistas, por ambientes lotados e por pessoas que vivem em piloto automático. Essa não é arrogância social. É a lei da vibração em ação. Seu campo energético, sob a influência da ativação de Thoth, está se elevando, e tudo que vibra em uma frequência inferior se torna incompatível, quase doloroso. O poder sombrio ativado é o discernimento aprimorado, a capacidade de ver a verdade por trás da fachada. Thoth nos ensina que a verdade é como a água, ela toma a forma do recipiente, mas a essência permanece inalterada. Quando você começa a ver a mentira, a manipulação e a ignorância nos olhos das pessoas e nas estruturas da sociedade, a solidão se torna um refúgio e o silêncio uma oração. Você começa a procurar o que é real, o que é profundo, o que tem substância, e essa busca muitas vezes te afasta do conforto da multidão. É um sinal de que você está se preparando para receber ensinamentos mais complexos, que exigem um isolamento temporário para que a sua mente possa se recalibrar. Você está sendo convidado a transcender o plano físico e a se conectar com a verdade eterna. O quinto sinal é a manifestação acelerada do destino. Seus desejos, tanto os conscientes quanto os inconscientes, começam a se materializar com uma rapidez alarmante. Se você focou na prosperidade com intenção pura, ela surge. Mas se você se permitiu cair no medo e na vitimização, o caos e a perda se manifestam com igual velocidade. Este é o aspecto mais perigoso e mais potente do poder ativado de Thoth. O domínio sobre a lei da causa e efeito, ou o karma, como alguns chamam. Thoth não apenas registra as ações, ele é o princípio que garante que a energia retorne ao ponto de origem. Quando essa ativação ocorre, o tempo entre o pensamento e o resultado é drasticamente encurtado. Você não tem mais o luxo de pensar negativamente por dias a fio sem sentir a consequência imediata. O universo se torna um espelho instantâneo da sua vibração mental. O poder sombrio aqui é o da cocriação imediata. É sombrio porque exige responsabilidade absoluta sobre cada pensamento, cada palavra e cada intenção. É um teste de fogo para a sua integridade mental. Você está sendo forçado a ser o mestre da sua própria realidade, a assumir o cetro de Thoth sobre a sua mente. Se você se sentir sobrecarregado pelo peso das consequências, é porque você ainda não aceitou que é o único autor da sua vida. O sexto sinal é a fome existencial incontrolável. Não é fome de comida nem de dinheiro, mas de significado. Você pode ter tudo o que o mundo material oferece, mas se sente vazio, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Essa fome é o grito da sua essência exigindo alinhamento com o propósito maior. Thoth, em sua sabedoria, sabe que a maior prisão do ser humano não é a material,
mas a prisão de viver sem saber o porquê. Essa fome se manifesta como um desejo ardente de estudar, de ler, de compreender o oculto, o esotérico, o que está por trás do visível. Você começa a devorar conhecimentos que antes considerava bobagem. Você procura por mapas, por códigos, por chaves que expliquem a arquitetura do universo. Essa busca incessante é o sinal de que o seu centro de conhecimento, o seu terceiro olho, está sendo ativado. O poder sombrio é a sede da verdade, que não aceita paliativos, não aceita meias-verdades e não se contenta com o conforto da ignorância. Ela te puxa para fora da sua zona de conforto e te lança no oceano da gnose, onde a única boia é a sua fé na sua própria divindade. Escreva amém, se você está no meio dessa busca incessante. O sétimo e mais crucial sinal de que Thoth ativou esses poderes em você é a consciência de duas realidades. Você começa a viver simultaneamente em dois mundos: o mundo da matéria, onde você paga contas e cumpre horários, e o mundo do espírito, onde você se sente mais real, mais conectado, mais em casa. Você pode estar no meio de uma reunião barulhenta, mas uma parte da sua mente está em Kemet, decifrando hieróglifos, ou em um templo silencioso, meditando sobre a lei. Essa dualidade não é esquizofrenia, meu querido. É o domínio da lei da polaridade e do gênero. Você aprende a reconhecer que o masculino, ação, e o feminino, recepção, a luz e a sombra, o caos e a ordem, são apenas faces do mesmo princípio. O poder sombrio aqui é a unidade revelada, a capacidade de integrar os opostos dentro de si. Thoth exige que você se torne o ponto de equilíbrio, o centro imóvel da sua própria tempestade. Quando essa consciência se instala, o medo se torna irrelevante, pois você entende que a morte e a vida são apenas transições e que a sua verdadeira essência é eterna e indestrutível. É o sinal final de que você não está mais apenas assistindo ao jogo da vida. Você está aprendendo a ser o mestre do tabuleiro. Essa jornada de 7 sinais, impulsionada pela ativação dos poderes que Thoth governa, não é fácil. É uma travessia pelo deserto da alma, onde a água é escassa e as miragens são frequentes. O que chamamos de poderes sombrios é, na verdade, a luz ofuscante da verdade que a nossa mente condicionada não consegue suportar. A dor que você sente ao experimentar esses sinais é a dor da expansão, o rompimento das cascas que o mantinham pequeno. Thoth, Jehuti, o Deus da escrita, nos lembra incessantemente que somos seres verbais e que o universo se dobra à palavra articulada com intenção e conhecimento. Mas o que acontece quando o seu verbo está contaminado por uma vida inteira de crenças limitantes, de medos herdados e de narrativas de escassez? O que acontece é que, ao ser ativado, o poder criativo se torna um bumerangue, trazendo de volta tudo o que foi lançado, seja luz ou sombra. É por isso que o despertar é frequentemente confundido com uma maldição. Não é. É uma auditoria cósmica. Imagine por um instante que sua mente é uma vasta biblioteca. Durante a maior parte da sua vida, você só teve acesso à sala de leitura, onde estão os romances populares e os jornais do dia. Mas Thoth, o bibliotecário supremo, acabou de lhe dar a chave para a seção oculta, onde estão os livros empoeirados da gnose, os registros da sua ancestralidade e os manuais de instrução para operar a sua própria divindade. Essa é a área que o ser humano, por medo ou preguiça, chama de sombria. O que você fará com essa chave? Vai devolvê-la ou vai encarar a escuridão que contém a luz mais brilhante? A maioria das pessoas, ao se deparar com o segundo e o terceiro sinal, a explosão da memória afetiva e a perda da fronteira entre sonho e realidade, recua. Elas buscam o anestesiamento, o remédio para dormir,
a distração incessante, porque confrontar a própria história e a linguagem simbólica da alma é um trabalho árduo. É mais fácil culpar o destino, ou o diabo, ou a má sorte, do que aceitar a lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Tote nos ensina que o caos é apenas a ordem em um estágio de descompressão. Se a sua vida está um caos neste momento, é porque o universo está se reorganizando para acomodar a nova versão de você que está sendo forjada no fogo da consciência. E essa reorganização passa, invariavelmente, por uma purgação. A purgação das velhas amizades que não vibram mais na sua frequência, a purgação dos empregos que não fazem sentido, a purgação das crenças religiosas que o prendem ao medo. Isso não é maldade, é a cirurgia da alma. O poder sombrio de Thoth, então, é o poder da desconstrução necessária. Ele destrói a ilusão para que a verdade possa respirar. Se você está experimentando a aversão súbita ao ruído e à superficialidade, o quarto sinal, não se sinta culpado pela sua solidão. Honre-a. É no isolamento que o scribe interno pode finalmente ouvir a voz do Logos, a palavra que cria mundos. Lembre-se, Thoth é o princípio da razão, mas também da intuição. Ele é o equilíbrio entre a lógica fria e a magia quente. Muitas vezes, a manifestação acelerada do destino, o quinto sinal, leva as pessoas ao desespero. Elas pensam, se meus pensamentos criam a realidade tão rápido e eu penso coisas ruins, estou condenado. Não, meu amigo, você não está condenado. Você está sendo educado sobre o poder da sua mente. Thoth está te dando um feedback instantâneo para que você aprenda a dominar o seu instrumento mais poderoso, a intenção. É um treinamento intensivo de mentalismo. Se você está manifestando o caos, é porque precisa urgentemente limpar a raiz dos seus medos, que são os arquitetos invisíveis da sua realidade. A fome existencial incontrolável, o sexto sinal, é a sua bússola. Ela está te dizendo, vá para a biblioteca, vá para o templo, vá para dentro. Essa fome é a sede da sua alma pelo conhecimento que a libertará do ciclo de sofrimento e reencarnação. Ela não será saciada com riqueza material, nem com prazeres fugazes. Ela só se acalmará quando você começar a trilhar o caminho da gnose, o conhecimento direto, aquele que não precisa de intermediários. Thoth é o caminho para o autoconhecimento, e o autoconhecimento é a liberdade. E a consciência de duas realidades, o sétimo sinal, é a graduação. É a compreensão de que você é um ser multidimensional. Você pode estar aqui, agora, lendo estas palavras, mas a sua essência está navegando por galáxias de possibilidades. Quando você aceita essa dualidade, a vida se torna um ato de magia consciente. Você não é mais vítima das circunstâncias. Você é o mago que manipula as energias e os princípios universais, conforme ensinado nos textos herméticos. O que Thoth está ativando em você não é poder para dominar os outros, mas poder para dominar a si mesmo. E esse é o poder mais sombrio, o mais temido, porque exige que você mate a versão pequena e limitada de si mesmo, que você se livre das muletas da vitimização e que você assuma a sua coroa de mestre. À noite, com seus silêncios perturbadores e seus sonhos vívidos, é o laboratório onde essa transformação ocorre. Muitos buscam a luz sem querer encarar a sombra. Mas Thoth nos ensina que a sombra é apenas a ausência de luz e que a única forma de iluminá-la é entrando nela. Os 7 sinais que surgem na escuridão são os mensageiros da sua própria divindade, forçando você a reconhecer que o tempo de brincar de ser humano pequeno acabou. Você é vasto, você é antigo, e o universo está exigindo que você comece a agir de acordo com a sua grandeza. Essa jornada é solitária, eu sei. O peso da nova consciência é tremendo, e a tentação de voltar ao conforto da ignorância é forte. Mas lembre-se das palavras do Mestre.
Onde os pés do mestre pisam, os ouvidos daqueles que estão prontos para a sua doutrina abrem-se amplamente. Se você está aqui, ouvindo esta mensagem até este ponto, é porque seus ouvidos estão abertos e sua alma está pronta. Não recue. Abrace a dor da expansão. Essa é a grande tragédia e a grande glória do despertar. Você perde a inocência da ignorância, mas ganha o poder da sabedoria. E a sabedoria é uma espada de 2 gumes. Ela corta a ilusão, mas também exige que você use essa lâmina para proteger a ordem em seu próprio mundo. Continuando a nossa jornada pelas profundezas da mente, sob a tutela invisível de Thoth Djehuti, precisamos falar sobre o elemento tempo. A maioria das pessoas vive sob a tirania do tempo linear. O cronômetro que avança incessantemente, limitando a vida a um nascimento e uma morte. No entanto, o 5º princípio de Hermes, o princípio do ritmo, revela que o tempo é cíclico e que a aceleração que você sente, essa sensação de que tudo está acontecendo rápido demais, é a quebra dessa ilusão linear. Quando Thoth ativa os seus poderes, o seu relógio interno se alinha com o tempo cósmico, o Kairos, e não mais com o Cronos. Essa mudança de percepção é o que intensifica o 5º sinal, a manifestação acelerada. Você começa a entender que o passado e o futuro são simultâneos no plano mental e que o agora é o único ponto de poder real. Essa é a verdadeira magia do escriba. A capacidade de reescrever o futuro simplesmente ajustando o presente. No entanto, para o ego, essa aceleração é aterrorizante, porque remove o luxo da procrastinação e do ensaio. Você é forçado a agir com integridade imediata, pois a lei de causa e efeito não espera mais 1 ano para lhe apresentar a fatura. Ela vem na manhã seguinte. Pense na metáfora do labirinto. A vida para o homem comum é um labirinto onde ele se perde em becos sem saída, repete os mesmos erros e tropeça nas mesmas pedras. Mas o iniciado, sob a luz de Thoth, recebe o mapa. E esse mapa não está desenhado em papel, mas em sua própria consciência. Os 7 sinais são as legendas desse mapa. Eles indicam que você não está mais andando às cegas. Você está sendo guiado por uma inteligência superior que reside em você. O poder sombrio de Thoth não é magia negra. É o conhecimento que ilumina os cantos mais escuros da sua própria psique, onde residem os seus maiores bloqueios e os seus maiores tesouros. O despertar de Thoth é fundamentalmente um chamado à soberania. O mestre da sabedoria não quer seguidores cegos. Ele quer mestres que entendam as leis do universo e as apliquem com maestria. Quando você experimenta o primeiro sinal, a perturbação do silêncio, é um convite para que você se sente no trono da sua mente e comece a governar o seu reino interior. Se a sua mente está em anarquia, como você espera que a sua vida exterior seja um sucesso? A ordem começa na palavra e a palavra começa no pensamento. O terceiro sinal, a mistura entre sonho e realidade, é o teste de sua capacidade de navegar entre os mundos. O homem de Thoth deve ser capaz de operar no plano material com eficiência, mas sem se prender às suas ilusões. Ele deve ser capaz de mergulhar nas profundezas do inconsciente durante o sono, extrair a sabedoria dos arquétipos e trazê-la de volta para a luz do dia para ser aplicada. Isso exige flexibilidade mental e a aceitação de que nem tudo pode ser explicado pela ciência de 5 sentidos. O oculto não é o maligno. O oculto é o que ainda não foi revelado à sua percepção limitada. E o que dizer do 6º sinal, a fome existencial? Ela é a prova de que a sua alma está em estado de emergência. Ela está gritando por nutrição de alta frequência. É a diferença entre se alimentar de fast food espiritual e se alimentar da gnose pura, o pão da vida eterna. Essa fome só se acalma quando você começa a ler os textos certos, a meditar da forma correta, a buscar a companhia de pessoas que também estão no caminho, ou
Mais importante, a buscar a solidão profunda, onde a voz de Thoth pode finalmente ser ouvida sem filtros. Muitos tentam preencher essa fome com vícios, com consumo exagerado, com relacionamentos tóxicos, mas a fome de significado é insaciável por tudo o que é superficial. Ela é a ponta de lança da sua evolução. Não tente matá-la, honre-a e alimente-a com a verdade. A ativação dos poderes de Thoth exige que você se torne um alquimista. A sua vida é o seu cadinho, e os 7 sinais são os elementos que estão sendo fundidos e transformados. Você está transformando o chumbo do seu medo em ouro da sabedoria. Esse processo é quente, doloroso e confuso, mas é a única forma de alcançar a imortalidade da consciência. O poder sombrio, portanto, é a sua própria sombra, confrontada e integrada. Não é um demônio externo, mas o conjunto de medos, traumas e potenciais não realizados que você reprimiu. Thoth, como o Deus da sabedoria, exige que você traga essa sombra para a luz da sua consciência, que você a nomeie, a entenda e a utilize como combustível para a sua ascensão. Você não pode ser um mestre de luz se você não conhece e domina a sua própria escuridão. A profundidade da dor que acompanha a explosão da memória afetiva, o segundo sinal, é diretamente proporcional à intensidade da negação que você manteve. Quanto mais você tentou enterrar uma ferida, mais violenta será a sua exumação. Thoth, em sua função de juiz das almas, exige que as contas emocionais sejam fechadas. Não há perdão sem reconhecimento. Não há avanço sem reparação interna. É a lei kármica operando em seu nível mais íntimo. Você não precisa pedir perdão ao mundo. Você precisa perdoar a si mesmo pela ignorância que o levou a cometer erros. Essa é a grande diferença entre o despertar conduzido pela lei, Thoth, e o despertar puramente emocional. O emocional busca o conforto imediato. O despertar de Thoth busca a verdade desconfortável que leva à liberdade duradoura. Você está sendo treinado para ser um farol em meio à tempestade, e para isso você precisa ser inabalável. A consciência de 2 realidades, o 7º sinal, exige que você aprenda a andar no fio da navalha. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você participa da ilusão, mas conhece a verdade por trás dela. Esse é o ponto onde o estudante se torna um mestre. É a capacidade de manter a calma em um ambiente caótico, porque você entende que o caos externo é apenas a projeção da falta de ordem interna em uma escala maior. E se você domina o seu interior, o exterior perde o poder de te derrubar. A mensagem de Thoth Jehuti para você, que está no meio dessa ativação, é simples, mas não fácil. Domine a mente. A mente é o seu maior instrumento e a sua maior prisão. Os 7 sinais são apenas indicadores de que o trabalho começou. Eles são a prova de que o mestre está batendo à sua porta, e a sua resposta definirá o seu destino. Não há como voltar atrás. Uma vez que o conhecimento é ativado, ele não pode ser desativado. Você pode tentar ignorá-lo, abafá-lo, mas ele continuará vibrando em seu interior, causando a perturbação do silêncio e a fome existencial, até que você se renda à sabedoria. O poder sombrio é, no final das contas, o poder da sua própria divindade, o aspecto que exige responsabilidade total e soberania inegociável. É a sua capacidade de ser o Deus de sua própria criação. Thoth não lhe dá um manual de regras, ele lhe dá um manual de princípios, as 7 leis herméticas, para que você possa escrever o seu próprio destino. Que a sabedoria de Thoth ilumine o seu caminho na escuridão da noite, transformando o medo em conhecimento e a incerteza em propósito. Que você tenha escuridão da noite, transformando o medo em conhecimento e a incerteza em propósito. Que você tenha a coragem de olhar para o que Thoth chamou de o grande espelho,
Pois se há algo que o Mestre dos Mestres nos ensinou sobre a dor que nos dilacera, é que nada está verdadeiramente fora. O caos que explode na sua vida, o conflito que te devora, a escassez que te humilha, não são meros azares do destino ou castigos divinos. São a reflexão exata e intransigente da frequência que você, inconscientemente, está emitindo. Você se torna o que você vibra, meu filho, e se a sua vida parece uma canção de lamentos desafinados, é porque o instrumentista dentro de você se recusou a afinar as cordas da própria alma. Muitos buscam respostas nos céus distantes, em rituais complexos ou em mestres externos. Mas a chave, a única chave mestra capaz de abrir os portões da sua verdadeira realidade, está escondida no compartimento mais negligenciado do seu ser, a sua mente. Thoth, o Djehut, nos legou a lei da correspondência, o axioma sagrado que diz: assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. E eu te pergunto, o que está acontecendo no seu mundo interior? Se a sua casa mental é um campo de batalha de medos não resolvidos, de culpas enterradas e de ressentimentos ácidos, como você espera que o mundo externo lhe devolva paz, prosperidade e harmonia? Você está exigindo a colheita do trigo enquanto insiste em semear a semente da erva daninha. O universo é um espelho gigantesco e a imagem que ele reflete não é a dos seus desejos superficiais, mas a da sua crença subjacente mais profunda. Você diz que quer riqueza, mas no silêncio da sua alma, você teme o peso da responsabilidade que a riqueza traz ou acredita que o dinheiro é sujo. Essa contradição, esse cisma interno, é a origem de toda a sua miséria, uma vez que a energia mental dividida se anula e o impede de manifestar qualquer coisa duradoura. Você está aprisionado na negação, na ilusão de que a culpa reside no governo, no chefe, no cônjuge, em qualquer lugar, menos na sua incapacidade de dominar a si mesmo. Isso nos leva ao turbilhão da lei da vibração, o movimento incessante que permeia tudo o que existe. Tudo vibra, tudo se move, nada está parado. Você é um ser de frequências. E se você está sintonizado na estação da tragédia, do drama e da baixa autoestima, é exatamente isso que a vida lhe enviará. Pense na sua mente como um rádio. Você tem o poder de girar o botão para sintonizar a música da alegria, da saúde e da realização. Ou você pode permanecer fixado no chiado da estática, no zumbido do medo. A diferença entre um ser realizado e um ser em constante sofrimento não é sorte, é a maestria sobre a própria frequência. E a frequência mais baixa, a mais destrutiva, é o apego ao passado. Você carrega o peso de traumas que não te servem mais, memórias que deveriam ter sido transmutadas em sabedoria, mas que, ao invés disso, se tornaram grilhões que impedem o seu movimento para frente. Thoth nos ensinou que a memória deve ser uma ferramenta, não uma cela. Se você sente que esta mensagem está ressoando em um lugar profundo, um lugar que você vinha ignorando por tanto tempo, talvez seja o momento de quebrar o silêncio e a solidão. O conhecimento é uma chama que precisa ser compartilhada para não se apagar. Se essa verdade sobre a vibração da sua mente tocou a sua alma, não guarde esta revelação apenas para você. Compartilhe este vídeo agora com pelo menos uma pessoa que você vê lutando contra o caos externo, mas que precisa urgentemente olhar para o caos interno. Permita que essa luz se espalhe, porque a cura individual é o primeiro passo para a cura coletiva, conforme nos alertou Thoth sobre a interconexão de todas as coisas. A resistência ao movimento, à mudança, é a negação da própria vida. O princípio do ritmo é implacável. O que sobe, desce, o que flui, reflui. Você se agarra à alegria e tenta parar o pêndulo na fase do prazer.
E é exatamente essa tentativa de controle que garante que a queda seja mais dolorosa. O sábio, o iniciado na filosofia de Todt Cehuti, não tenta parar o pêndulo, ele usa a lei da neutralização. Ele reconhece a fase de descida, a fase da dor e da perda, mas eleva sua consciência a um ponto onde, embora o corpo e a emoção sintam o movimento, o espírito permanece no centro, imperturbável, sabendo que a fase de ascensão é inevitável. Você não é a sua dor, você é o observador da sua dor. Você não é a sua perda, você é a consciência que testemunha a ausência. Essa é a verdadeira liberdade, operar a lei, em vez de ser operado por ela. Mas existe uma armadilha sutil nesse ciclo, meu amigo. A armadilha do desejo cego. Você deseja o resultado, mas não ama o processo. Você quer o topo da montanha, mas odeia a subida íngreme e o ar rarefeito. E aqui entra o princípio de gênero, o jogo eterno entre o yang e o yin, o masculino e o feminino, a projeção e a receptividade. Você projeta a sua intenção, a força masculina, mas você falha miseravelmente em criar o espaço receptivo, a força feminina, para que essa intenção germine. Sua alma está cheia de pressa, de urgência, de ansiedade sobre quando e como o universo deve entregar. A manifestação não pode brotar na pressa. Ela precisa de paciência, de confiança e do solo fértil da aceitação. Você precisa semear a semente e, em seguida, tornar-se o solo calmo e nutritivo. Se você está sempre cavando a semente para ver se ela está crescendo, você está impedindo o milagre de florescer. Todt nos ensinou que a verdadeira magia não é forçar a natureza, mas cooperar com ela. O ato de manifestar não é um grito desesperado ao universo, mas um sussurro confiante ao seu próprio subconsciente. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se você quer abundância, você precisa ser a própria expressão da suficiência, mesmo na aparente falta. Este é o trabalho alquímico supremo. Transmutar o chumbo da dúvida e da carência no ouro da certeza e da plenitude. E essa transmutação exige coragem para olhar para as suas sombras, para as feridas que você escondeu sob camadas de falso otimismo. O conhecimento sem a aplicação é apenas peso morto na alma. Você precisa agir, não com esforço brutal, mas com a precisão cirúrgica de uma mente focada e alinhada. E é por isso que, se você sente o peso da inércia, o desejo de voltar ao sono confortável da ignorância, você precisa de um catalisador. O universo não opera no tempo dos mortais, ele opera na frequência da intenção pura. Não adie a sua transformação para a próxima segunda-feira, para o próximo mês ou para o próximo ano. Se você está pronto para parar de apenas desejar e começar a ser o que você quer atrair, deixe aqui nos comentários a frase: "Eu sou o espelho da abundância". Use a força da palavra falada, a vibração do seu compromisso público para selar essa nova frequência em seu ser. A dor que você carrega, meu querido, é apenas a memória de um tempo em que você se permitiu ser pequeno. Mas Todt, o 3 vezes grande, sabia que a essência do homem é divina, que você é co-criador da sua realidade. Você não é uma vítima dos acontecimentos. Você é o arquiteto. O problema é que você se esqueceu dos instrumentos e das plantas da construção. Você está usando uma chave de fenda onde deveria usar um martelo e tentando construir um templo com materiais frágeis de medo. E matéria-prima é a sua mente. Se a sua mente está fraca, a sua realidade será fraca. Se a sua mente é forte, a sua realidade será invencível. Pense nos ciclos da sua vida. Quantas vezes você começou um projeto, uma dieta, um estudo, um relacionamento com fogo e paixão, apenas para ver a chama se apagar na primeira dificuldade? Isso é o princípio do ritmo agindo sobre você. Você é levado de um extremo ao outro.
A solução está na polaridade. Todd nos ensinou a arte da polarização mental. Quando o pêndulo da emoção começa a se mover para a tristeza, o iniciado imediatamente e com força de vontade polariza sua mente para o polo oposto, a alegria, a gratidão, a esperança. Não é fingimento, é a aplicação de uma lei universal. A tristeza e a alegria são apenas dois polos da mesma coisa, emoção. Você tem o poder de deslizar de um extremo ao outro, mas você precisa de vontade. A vontade é o leme do navio da sua alma, e a maioria dos homens permite que o vento do acaso e das opiniões alheias dirija seu curso. Você precisa entender que o conhecimento hermético não é para ser lido, é para ser vivido. As tábuas de Thoth não são meros pergaminhos, são instruções operacionais para a máquina do universo. E essa máquina reside primariamente em você. Se você continua a viver na superficialidade, se você insiste em culpar o mundo pelas suas falhas internas, então você está desperdiçando o presente mais valioso que lhe foi dado: o poder de pensar e, portanto, o poder de criar. A liberdade não é a ausência de problemas, é a capacidade de escolher sua resposta a eles, e a sua resposta é determinada pela frequência que você decide sustentar. Muitas pessoas me escrevem desesperadas, perguntando como eu posso sair dessa situação de dívida, desse relacionamento tóxico, dessa doença crônica. E eu respondo com a sabedoria de Thoth: você não sai, você transcende. Você não destrói a escuridão. Você acende a luz. Você não luta contra o ódio. Você emana o amor. A luta é a frequência da dualidade. A transcendência é a frequência da unidade. Lutar contra o caos apenas dá mais energia ao caos. Em vez de lutar, realinhe-se. Volte ao seu centro, ao seu yang e ao seu yin equilibrados. Projete a intenção clara, yang, de quem você quer ser, e acolha a manifestação com fé e paciência, yin. E preste atenção nesta advertência de Thoth. O maior inimigo do buscador não é o demônio ou a adversidade externa, é o dilema. É a mente que hesita entre dois caminhos, paralisada pelo medo da escolha errada. A hesitação é a morte lenta da alma. Uma mente dividida é uma mente sem poder. Se você decidiu seguir um caminho de autodomínio, de aplicação das leis universais, então haja com convicção total, mesmo que a dúvida sussurre na sua orelha. A dúvida é o veneno que anula a lei da causa e efeito, pois sua ação não terá a pureza de intenção necessária para gerar o efeito desejado. Você já notou como os eventos mais dolorosos da sua vida parecem se repetir, mudando apenas os atores e os cenários? É o princípio do ritmo em ação, mas também é o princípio de causa e efeito, a lei do karma, operando em sua máxima potência. Você está preso em um loop de repetição porque não aprendeu a lição fundamental daquela experiência. A lição não está na dor, mas na sabedoria que a dor deveria ter gerado. Se você continua atraindo o mesmo tipo de parceiro traidor, o mesmo tipo de chefe explorador, é porque a ferida original que atraiu essa frequência ainda está aberta, pulsando em seu subconsciente. O trabalho de Thoth é o trabalho de um alquimista interno que não busca o ouro nos minérios, mas a verdade na alma. E a verdade é que você tem o poder de quebrar esses loops kármicos. Mas isso exige um mergulho corajoso na escuridão interna, sem velas, sem guias, apenas com a sua vontade como única luz. Você precisa encarar o medo, não para lutar contra ele, mas para compreender a sua função. O medo é apenas a sombra da ignorância. Quando a luz do conhecimento de Thoth é aplicada, a sombra se dissolve. Se você está sentindo que essa é a sua chance de finalmente quebrar um padrão de repetição que tem atormentado sua vida por anos, você precisa selar esse compromisso. O universo honra a vontade declarada.
Se você está cansado de viver o mesmo ciclo de dor e deseja aplicar a sabedoria de Todd para quebrar o ritmo da repetição, inscreva-se agora neste canal. Ao se inscrever, você declara ao universo que está pronto para o próximo nível de conhecimento, para o próximo estágio da sua ascensão. Pois lembre-se sempre da lição sobre o plano mental. O todo é mente, o universo é mental. Isso significa que a sua realidade não é fixa, ela é fluida, maleável, esperando para ser moldada pela sua intenção consciente. A pobreza não é uma falta de dinheiro, é uma forma de pensar. A doença não é apenas um desequilíbrio físico, é uma manifestação de uma desarmonia vibracional que começou na mente. Ao mudar a sua polaridade mental, você muda o seu campo de energia, e o campo de energia reescreve a sua realidade. É um processo de dentro para fora. Não espere que o mundo mude para que você encontre a paz. Encontre a paz primeiro, e o mundo será obrigado a se ajustar à sua nova frequência. O grande milagre que Todd nos oferece não é a multiplicação dos pães ou a cura visível de uma ferida. É o milagre invisível da transmutação do pensamento. É a capacidade de pegar a raiva e transformá-la em ação construtiva, de pegar o medo e transformá-lo em cautela inteligente, de pegar a perda e transformá-la em ganho de sabedoria. Esse é o poder real. E esse poder reside na sua capacidade de aplicar o princípio de gênero ao seu processo mental. O lado masculino, Yang, projeta a ideia clara do resultado desejado, e o lado feminino, Yin, acolhe e nutre essa ideia com fé inabalável, protegendo-a das influências externas e das sementes da dúvida. O erro comum, a falha que condena a maioria, é a falta de paciência na fase feminina da criação. Você projeta a ideia hoje e quer a colheita amanhã. Mas a natureza não se apressa. A semente precisa de escuridão, de tempo, de silêncio para criar raízes. Se você está desanimado, se a sua manifestação parece tardar, é porque você está desconfiando do solo. Você está vibrando a frequência da carência e essa frequência seca o solo da sua alma, impedindo o florescimento. A confiança é o orvalho que nutre a semente. E agora, respire fundo e sinta a verdade que está por trás de cada palavra. O que você está buscando desesperadamente fora, seja amor, dinheiro ou reconhecimento, é apenas a sombra do que você não está se dando internamente. Você é o tesouro, você é a fonte, você é o mestre. O caminho de Todd não é um atalho, mas um mergulho profundo na sua própria soberania. É um chamado para despertar o Deus adormecido dentro de você, para operar as leis universais com precisão e para parar de viver à mercê dos ventos do acaso. Você foi criado para ser o dominador do seu ambiente, não o escravo dele. Se você sentiu a força dessa revelação e percebeu que este conhecimento é um divisor de águas na sua jornada, eu te peço, curta este vídeo agora. O seu curtir é um selo energético, uma confirmação da sua vontade em aplicar o princípio do mentalismo e dominar a sua própria realidade. A verdadeira conclusão não está nas palavras que findam, mas no silêncio que se instala quando a última verdade é revelada. Você foi levado a uma travessia, a um labirinto de símbolos e emoções, onde a dor do passado se confrontou com a promessa do futuro. Todd Cerutti não nos deixou fórmulas mágicas vazias, mas sim o mapa da consciência, o manual de operação da alma humana. E agora, enquanto o eco das leis herméticas ressoa em seu íntimo, você não pode mais alegar inocência. A ignorância era uma cela. O conhecimento é a chave que agora pesa em suas mãos. Use-a. Sinta o arrepio que percorre a sua espinha. É a memória ancestral sendo despertada, a lembrança de que você é muito mais do que a sua identidade social ou a sua conta bancária. Você é um centro de consciência, uma usina de poder vibracional.
E o propósito de toda essa jornada de conhecimento é um só: conduzir você de volta ao seu centro, ao ponto de imobilidade dentro do ritmo, a unidade dentro da polaridade, a mente que domina a matéria. Não olhe para o mundo com os olhos do medo, mas com a visão clara daquele que sabe que tudo é mental e, portanto, tudo pode ser transformado. O maior desafio que se apresenta agora não é o que fazer, mas quem ser. Você escolherá voltar ao sono profundo e permitir que a inércia, o inimigo silencioso, o arraste para o ciclo de dor novamente? Ou você decidirá sustentar a frequência da certeza, mesmo que o mundo ao seu redor insista em vibrar a dúvida? Lembre-se, o princípio de gênero exige que você proteja sua semente. Não a exponha ao vento frio da descrença alheia. Nutra-a no silêncio do seu coração e observe o milagre da manifestação se desdobrar no tempo perfeito. A transmutação é uma obra interna e a luz da sua alma é a única testemunha de seu progresso. Se este foi o mergulho mais profundo que você já deu em sua própria verdade, se você sentiu que algo irreversível mudou dentro de você neste exato momento, então eu te convido a dar o próximo passo na sua maestria. Deixe um comentário sincero sobre a maior verdade que você redescobriu hoje. Sua experiência inspira a nossa comunidade e fortalece o campo de energia do conhecimento. A lição final é simples, mas esmagadora. A mente é o seu maior domínio. O universo é o seu laboratório. A vida é a sua experiência. Não desperdice nem mais um segundo na ilusão da impotência. Vá e manifeste a sua soberania. Você é o mestre. Para continuar essa jornada e aprender a aplicar os 7 princípios de Thoth em detalhes práticos, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Eu te espero lá. A sua transformação é apenas o começo. Que você tenha paz e domínio sobre a sua mente. Agora, depois de termos atravessado o véu da ilusão e tocado a essência dos ensinamentos imortais de Thoth Jehuti, perceba que a dor que você carregava não era um castigo, mas o eco distante de uma memória esquecida, um reflexo do desequilíbrio entre o que a sua alma sabe e o que a sua mente consciente se permitia ignorar. A verdade, como o mestre Hermes nos ensinou, não está em algum templo distante ou em algum livro selado, mas tecendo a tapeçaria invisível da sua própria consciência. Você mergulhou no caos do esquecimento humano para emergir com a centelha do conhecimento hermético, e a lei do ritmo agora exige que você estabilize essa nova frequência, garantindo que o movimento pendular da vida não o leve de volta à escuridão da ignorância, mas o mantenha ancorado na serenidade do saber. Lembre-se, meu querido, que a lei da vibração governa cada átomo da sua existência. E se você sentiu o peso opressor da matéria, a angústia da ausência e a fragilidade do medo, é porque, em algum momento, sua frequência interna ressoou com a nota baixa da dualidade. Mas agora que a luz dos princípios eternos de Jehuti tocou sua mente, você não é mais um joguete do destino, não é mais vítima do ciclo incessante de causa e efeito, mas o maestro da sua própria orquestra vibracional. Há esperança, sim, mas ela reside na sua capacidade de elevar a nota, de mudar o diapasão da sua percepção, de reescrever a partitura da sua vida com a tinta da sabedoria. O futuro, que parecia uma força implacável vindo em sua direção, é, na verdade, uma emanação poderosa que você projeta a cada pensamento, a cada intenção e a cada palavra que pronuncia no silêncio do seu coração. Não gaste sua energia procurando por grandes milagres nos céus distantes, ou por respostas em oráculos externos que prometem o que só você pode realizar. O maior milagre e a chave para todos os enigmas é o espelho que você tem dentro de si, pois o que está em cima é, de fato, como o que está embaixo,
e o que está embaixo se manifesta como o que está em cima. Esta é a essência do princípio da correspondência. A perfeição do macrocosmo se reflete no microcosmo da sua alma. Se você deseja a paz, comece por silenciar a guerra interna que o consome. Se você busca a prosperidade que flui sem esforço, alinhe seu pensamento com a abundância infinita do todo, que é a fonte de toda a manifestação. Esta é a herança imortal de Thoth, o escriba divino. A chave para desvendar todos os mistérios do universo está na sua própria consciência, esperando apenas que você tenha a coragem e a disciplina de girá-la. Que a mente divina de Thoth Jehuti, o 3 vezes grande, aquele que domina a palavra e a escrita, ilumine agora cada célula do seu corpo e cada recanto da sua alma, dissolvendo as sombras da ignorância e da dor. Que a clareza mental se instale onde antes havia confusão, que a força inabalável do propósito substitua a dúvida paralisante e que a vibração do amor incondicional ressoe em cada passo, em cada escolha e em cada relacionamento seu. Que a lei do gênero manifeste em sua vida a polaridade perfeita de ação e repouso, de sabedoria silenciosa e poder manifesto, transformando você em um canal puro da vontade cósmica. Que você seja, a partir deste momento final, um farol de luz constante e inabalável no oceano agitado da ilusão, capaz de iluminar a si mesmo e a todos que cruzarem o seu caminho. Se esta jornada de palavras e símbolos tocou o lugar secreto da sua alma, se você sentiu o arrepio da verdade percorrendo sua espinha, e se a chama da transformação foi acesa em seu peito, então você tem uma missão sagrada a cumprir, pois a luz, meu amigo, não pode ser aprisionada. Se você foi tocado e transformado pela sabedoria que transcende o tempo, ajude a elevar o mundo ao seu redor. Curta este vídeo, para que o algoritmo da vida o impulsione magicamente a quem está sofrendo no silêncio e precisa ouvir esta mensagem de Thoth. Comente a palavra consciência para selar este pacto de entendimento com o universo e manifestar sua intenção de viver pelos princípios eternos. E por último, mas talvez o mais importante, compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama, pois a sabedoria hermética deve fluir como um rio e a sua ação será o afluente que nutre a mente coletiva. Não guarde a chave, entregue a chave, pois é dando que você realmente recebe, e é ensinando que você aprende a lição de forma definitiva. Permaneça na luz,